Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E na reflexão livre que está vindo aí, eu vou refletir com vocês sobre falsas expectativas, sobre a questão dos PAs, o que é ser PA dentro de uma amizade colorida, o que esse PA significa. E será que a gente não pode se tornar um escravo sexual de alguém? Que horror! Mas a gente pode se tornar um escravo sexual de alguém? Mas será que é a pessoa que nos escraviza ou somos nós mesmos que nos escravizamos? E aí, vamos acompanhar? Roda a vinheta. E hoje, domingo, dia de reflexão livre. Olha, eu quero fazer uma reflexão aqui a partir de uma aula que eu estava dando no terceiro ano do ensino médio, uma aula de filosofia. E eu estava falando e contextualizando para eles sobre Platão. E eu estava falando que Platão, né, era lá de Atenas, no século V antes de Cristo, que a sociedade ateniense naquela época, sabe que Atenas é uma cidade-estado, então não era as cidades, elas tinham autonomia, como se fosse um país hoje, por isso que elas guerreavam entre si, e estava falando que lá você tinha uma democracia escravista. Ou seja, a escravidão, para nós aqui no Brasil, a gente associa a escravidão sempre com a cor da pele. Mas na antiguidade grega, a escravidão não tinha nada a ver com a cor da pele, mas estava ligada a povos conquistados. Então, os povos que eram conquistados, você podia se tornar escravo daquele império, daquele povo que te conquistou. Prova disso, o próprio filme Gladiador mostra isso, né? Ele era, né, loirinho dos olhos verdes, mas é escravo. Então, e você tinha, portanto, o comércio de escravos, você tinha os mercados de escravo. E aí eu brinquei, falei, brinquei não. Teve alguém que perguntou, nossa, professor, e havia escrava sexual? Acho que o menino perguntou, né, para fazer graça. Eu falei para ele, se você considerar que num mercado de escravos, o grande proprietário de terra, ele vai lá, que eram os que tinham as posses, ele vai comprar e ele gosta de uma escrava que está lá, ele pode comprar ela com a intenção de que ela seja uma escrava sexual dele. E aí eu lembro que uma aluna fez assim: ai, credo, professor, já pensou? Que nojo! Se tornar uma escrava sexual. E é aqui que eu queria chegar. Aí eu disse assim: olha, então, né? Aí é que tá. Naquele caso, naquele tempo e naquelas condições, ela ia ser obrigada a isso. Agora, quando a gente pega e transpõe para os tempos atuais, que graças a Deus a humanidade vai evoluindo e você deixa de ter essas coisas horrorosas que eram próprias de cada momento, então um princípio histórico é não julgar o passado com os critérios do presente, mas, né, são coisas horrorosas a partir do critério que a gente tem hoje, claro. Agora, aí é que tá. Hoje em dia, fazendo a comparação, e é aqui que eu queria chegar, muitas vezes nós, seja homem ou seja mulher, a gente se torna escravo sexual. Por quê? Porque a gente permanece num relacionamento apenas e tão somente servindo para o prazer da outra pessoa. E por quê? Porque a gente fica se iludindo, a gente fica acreditando que, na verdade, a outra pessoa amanhã vai perceber o quanto ela nos ama e o quanto nós somos importantes na vida dela. Então, veja bem, aqui eu não estou com um discursinho moralista, com um discursinho, sabe? Nada disso. Cara, se você está numa relação, numa amizade colorida, por exemplo, não é? Onde você tem os famosos
PAs. O que é o PA? Você tem, né, o pipi amigo e você tem a pepeca amiga. São os PAs. Então, vivem uma amizade colorida. Ah, André, a gente se pega de vez em quando, mas não existe intenção de algo mais, tanto em um quanto em outro. A gente só se pega de vez em quando. São solteiros, não estão num relacionamento com ninguém e se pegam. Né? Eu conheci vários casos assim, de pessoas que não tinham intenção de ter compromisso e não criavam expectativas umas com as outras. Eram os famosos PAs. Porém, caso uma das partes entrasse num relacionamento, por exemplo, por aí você vê, com aquela pessoa era só sexo. Né? Não ia rolar relacionamento, mas acabava rolando relacionamento com uma outra. E quando rolava relacionamento com uma outra pessoa, cessava esse PA. Cessava, sabe, esse pega. Gente, era impressionante. Eu conheci vários casos assim. E aí o que acontece? Vamos supor, amanhã ou depois esse relacionamento durou 5, 6 meses, acabou. Aí eu volto, mando mensagem. Nossa, quanto tempo, não sei o quê. Aí a pessoa, você tava namorando? Tava, não sei o quê. E você não tá namorando? Não, eu não. Ah, e aí, se a gente sair, não sei o quê, volta a sair, vira PA de novo. Entendeu? Volta, ou seja, não tem compromisso. Ambos ali estão na mesma vibe, como dizem os meus alunos. Então, tá vendo? Não tem problema nenhum, por isso que eu tô falando, não tô com moralismo aqui. Cara, quer se pegar, desde que você não crie expectativa. O grande problema, e é sobre isso que gira o meu raciocínio aqui, a gente se torna escravo sexual quando, na verdade, a gente se sujeita a isso, ainda que isso esteja nos fazendo mal, ainda que isso não esteja nos acrescentando, ainda que a gente se sinta reduzido, a gente se sujeita a isso, por como se fosse, na verdade, a gente tá, né? Ah, então, André, mas é como se assim, né? É a única forma de eu ter um pouquinho dele. Ou então o cara, nossa, então é a única forma de eu ter um pouco dela aí, pelo menos, né? Então eu me sujeito a isso, esperando algo muito mais que nunca vai vir. Então, o próprio exemplo que eu acabei de citar para vocês de pessoas que são PAs, mas que não têm não tem uma, sabe, uma perspectiva de ter algo sério entre eles. Vão ter algo sério com outras pessoas, mas não entre os dois envolvidos ali. Isso mostra que muitas vezes a pessoa que está saindo com a gente só para ter sexo, ela não vai desenvolver algo além do sexo. Ela gosta de sair com a gente, mas só para sexo. E muitas vezes a pessoa deixa isso claro para nós. A pessoa fala: "Não, eu não quero nada sério com ninguém". É que a pessoa também não é tão assim. A pessoa fala: "Ah, eu não quero nada sério com ninguém". Só que amanhã ou depois ela vai estar num relacionamento sério com alguma outra pessoa. E ela vai cortar esse contato que ela tem com a gente. Por isso que eu falo. E isso vai ser prejudicial para quem? Para nós. Isso é prejudicial para você que ficou ali criando aquela expectativa. Isso é prejudicial para você que ficou ali, então, alimentando uma ilusão, alimentando falsas expectativas, se sujeitando àquela situação, imaginando que amanhã ou depois a pessoa ia perceber o quanto ela te amava, o quanto ela quer estar com você, o quanto ela quer estar num relacionamento sério com você. A gente fica sempre criando essas fantasias e isso nos aprisiona. Quando nos aprisiona, é o momento que, portanto, a gente se torna um escravo sexual. Eu estou aprisionado e sirvo, né, aos prazeres e às vontades e aos desejos sexuais da outra pessoa, ainda que a outra pessoa esteja sendo honesta comigo. Ela, em momento nenhum, deu a entender que ela quer algo sério, mas eu crio a minha própria corrente que me escraviza através das expectativas, das fantasias que eu crio sobre essa relação que a própria pessoa por vezes já deixou claro para mim. Ah, não, não quero, né? A gente pode se curtir, mas eu não quero, né, me envolver com ninguém, papapá. Então, muito cuidado para não nos tornarmos escravos sexuais. E por vezes, nós mesmos é que colocamos as correntes e nos aprisionamos a esse tipo de situação. E isso vai ser péssimo, isso vai ser horrível na nossa vida.
não vai valer a pena. Gente, se você curtiu, curte aí, compartilhe com os seus grupos aí de WhatsApp, inscreva-se, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá bom? Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram. Me acompanhem lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.